Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos fazer a devolutiva das duas últimas atividades, certo? O nosso conteúdo, os monossílabos átomos e monossílabos tônicos, já vistos em 2 vídeos anteriores, certo? Primeiro, antes da devolutiva da atividade, nós iremos relembrar aqui os conceitos de cada um. Por exemplo, os monossílabos tônicos possuem autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos com força e mantêm o seu significado próprio, independentemente de virem inseridos numa frase ou isolados. Isso aqui vocês já viram, nós estamos somente relembrando. Um exemplo de monossílabo tônico. Por exemplo, a palavra má. Se eu falar, Maria é uma pessoa má. Observe que a palavra má, ela é um monossílabo tônico acentuado, certo? Está inserido dentro de uma frase. A palavra má está se referindo a maldade relacionado à pessoa de Maria. Só que se eu tirar essa palavrinha de dentro da frase e deixar ela sozinha, se eu simplesmente fizer a leitura da palavra má, eu já sei que eu estou me referindo a algum ato de maldade ou a alguma pessoa, tá bom? Então, os monossílabos tônicos tanto são pronunciados de maneiras com mais força, com mais intensidade, como eles têm sentido dentro de um contexto, fora de um contexto de uma frase. Eles podem vir acompanhados de uma frase ou não. E eles podem ser acentuados ou não, os monossílabos tônicos. Já os monossílabos átomos são proferidos de forma fraca, soando como uma sílaba de uma palavra anterior ou posterior, e nunca são acentuados. Os monossílabos átomos não apresentam significado próprio fora de um contexto frásico. Ou seja, diferente do monossílabo tônico, o monossílabo átomo não possui um significado sozinho, fora de um contexto de uma frase. Por exemplo, se chover hoje, não sairei de casa. Observe que o monossílabo tônico, se ele é mais fraco, ele não é acentuado, como aí diz, nunca são acentuados. E fora da frase, se eu falar ele sozinho, a palavrinha se, ele não tem sentido algum. Tem que vir dentro de uma frase. E aqui, vocês já viram anteriormente, a lista, né? O quadrozinho com vários monossílabos, com exemplos de vários monossílabos tônicos. Aqui na primeira coluna tem os monossílabos tônicos acentuados e as demais colunas são exemplos de monossílabos tônicos não acentuados. Passando aqui para a atividade, a questão da primeira atividade. Primeira questão. Classifique os seguintes monossílabos em tônicos e átonos. Letra A, mi, é um átono, ele tanto é pronunciado com menos intensidade, como ele não é acentuado. Só o fato de não ser acentuado, a gente já pode ter uma ideia que ele é um monossílabo átono, e ele não tem nenhum sentido fora do contexto frásico. Ma é tônico, si é átono, luz é tônico, bom é tônico ou é átono. Observe que a palavra na letra D e letra E, luz e bom, eles não são acentuados. Portanto, eles são tônicos. Por quê? São pronunciados com intensidade e têm sentido fora de um contexto. Eles têm sentido a palavra sozinho fora de uma frase. A segunda questão. Nós já vimos os conceitos do que são monossílabos tônicos e átonos. E aqui na segunda questão, está pedindo somente para destacar do quadro, que já vimos anteriormente. Letra A, 3 palavras monossílabos tônicos não acentuados. E letra B, 3 palavras monossílabos tônicos acentuados. Vamos voltar aqui. Eu coloquei as 3 palavras na letra A, bem, bom e dor, como sendo exemplo de monossílabos tônicos não acentuados.
Na letra B, eu coloquei ma, pá e lá, como sendo exemplos de monossílabos tônicos acentuados. Certo? Por quê? Eu simplesmente fui lá no quadrinho e não fiz muita escolha, não. Eu simplesmente tirei da primeira coluna as 3 primeiras palavras não acentuadas e da segunda coluna as 3 palavrinhas de monossílabos tônicos acentuados. Na terceira questão, pessoal, o que foi pedido foi simplesmente para analisar 3 frases que já estão destacados monossílabos tônicos e átomos. Observe que já estavam destacados em negrito. Para circular de lápis os monossílabos tônicos e de caneta os monossílabos átomos. Observe que aí nas respostas eu coloquei algumas cores que mais se aproximam do que foi pedido, certo? De azul representando a caneta e outra corzinha aí representando o lápis. Letra A. O que nos é dado com amor, nós agradecemos. Letra B. Tenho dó do cãozinho. Letra C. Vou de carro para o meu trabalho. D. O auxílio para eles. Observe que em cada frase são palavras super parecidas, certo? Só que se nós formos observar, nos não tem acento e é produzido com menos intensidade e não tem sentido fora do texto. E nós, acentuado, tem sentido fora de um texto, porque nós já dá a ideia de várias pessoas. E é acentuado. Logo, nos é o monossílabo átono e nós é o monossílabo tônico. Letra B, do mesmo jeito, da mesma forma foi feita a resolução. Dó, né, o sentimento de pena, de caridade. E do é apenas para fazer a ligação aí da oração, certo? Então, um é tônico, dó, e o do é átono. Letra C. Vou de carro para o meu trabalho. D, o auxílio para eles. De está se referindo que a pessoa vai a algum lugar de alguma coisa, né? No caso de carro. E a palavrinha aí que é monossílabo D, tanto é acentuado, como é produzido com mais intensidade, como tem sentido fora da frase. D tem um acento circunflexo, né? E a ideia de dar algo para alguém, né? Dar algo, alguma coisa para alguém. Então, por isso, de sem o acento é o monossílabo átono e D com acento, com mais intensidade, que tem sentido fora da frase, é o monossílabo tônico, tá bom? E aqui na atividade do dia 10/8, foi apenas aí 2 listas de palavras, né? Dentro dessas palavras, observe que a gente já está vendo esses monossílabos dentro de palavras. E a gente vai somente identificar a acentuação gráfica desses monossílabos tônicos dentro das palavras. Já estamos trabalhando os monossílabos não sozinhos, mas dentro de palavras. Não estamos mais só colocando ele dentro de frases, e sim de palavras. Logo mais, nós iremos ver as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E é daí que nós vamos identificar a sílaba tônica de cada palavra, justamente pela a acentuação gráfica da sílaba e também pela sua intensidade, tá bom? Aí a lista de palavras: jurídico, cólica, assíndeto, pajé, manacá, água, paletó, café, hipérbole, satélite, você, ônibus, Goiânia, régua, também, Santarém, época, açaí, rabicó, óculos, giló e ação. Observe que eu destaquei, coloquei aí de outra cor. Aí a letrinha que representa a sílaba tônica da palavra, certo? A letrinha que tem o acento, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Tenho certeza que todo mundo acertou, porque é um conteúdo super fácil
o entendimento é ótimo. E que vocês estudem bastante, porque será o conteúdo principal da nossa próxima tarefa avaliativa, tá bom? Quem errou, façam aí as correçõezinhas, que nunca é tarde para corrigir e aprender. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.